Boa noite a todos. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos, embora com frio na barriga, que acreditamos que é natural sempre que nós nos colocamos frente à multidão. Mas é muita alegria que nos envolve, nos felicita nessa noite por aqui estarmos. Que possamos, meus irmãos, todos nós, abrirmos os nossos corações e com o nosso pensamento elevado, sentirmos aqui nessa noite a presença de Jesus em nosso meio, pois que foi Ele que nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, que aí Ele se faria presente. Então é certo que Ele se faz presente aqui em nosso meio. Basta que abramos os nossos corações para senti-lo aqui ao nosso lado. As reflexões que nós traremos nessa noite, como nosso irmão Alex já falou, tem um tema no domínio das provas. No domínio das provas. E para começarmos o nosso estudo, nós vamos buscar uma ajuda, pois que de nós mesmos nós pouco temos para oferecer. Então nós recorremos ao nosso querido Emmanuel, que foi citado aqui inclusive no primeiro momento, Benfeitor Emmanuel, onde nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 170, intitulada Domínio Espiritual. Domínio espiritual. E Jesus nos traz no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 32, o seguinte: não estou só, porque o Pai está comigo. Isso fala de Jesus. Não estou só, porque o Pai está comigo. Aí Emmanuel vai nos permitir entender um pouco mais do que Jesus quer nos dizer através desse versículo. Nós não traremos a lição toda, mas pegaremos alguns pontos que nos ajudará a entendermos melhor essa questão do domínio, esse domínio espiritual, uma vez que o nosso tema é no domínio das provas. E aqui Emmanuel vai nos falar no momento em que Jesus esteve aqui entre nós, já no momento da sua passagem, né, aquele de retorno ao plano espiritual, o Calvário, a sua trajetória ali final. Emmanuel nos fala que nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Aí nós entendemos que com essas dificuldades, a qual todos nós passamos, e vamos dizer aí, primeiramente, dessas dificuldades externas, todas essas que todos nós enfrentamos, ela de alguma sorte, nós a conhecemos no nosso campo íntimo. Então acontece conosco, as nossas provas aí, o externo, e ela reflete no nosso interno. E aí nós vamos conhecer se realmente no nosso interno nós estamos preparados para enfrentar. É o externo aí nos permitindo conhecer o interno. E ele fala que Jesus, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso do domínio próprio. Jesus, a que todos nós conhecemos como nosso guia e modelo, trazido por Kardec, a espiritualidade aí, falando que ele é o nosso guia e modelo. Emmanuel aqui falando que Jesus,
nas suas horas finais ali, no campo supremo das últimas horas terrestres, ele se mostra Senhor de si. Um equilíbrio a qual todos nós precisamos entender, compreender, meditar e, de alguma sorte, aí, tê-lo como modelo e guia para experimentar também tudo isso. Tá? E aí ele fala mais. Jesus atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Jesus respeitava a lei de Moisés. Entretanto, Caifás não o impressiona. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo forte. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e impressível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina bondade. Aqui, meus irmãos, nós conseguimos entender esse equilíbrio de Jesus, que diante de tudo aquilo que ele passava naquele momento, diante a Pilatos, a Caifás, ele se mantinha em equilíbrio. É um convite para nós. O equilíbrio. O domínio de si mesmo. Ele que tanto bem fez a todos, ele encontra ali Judas, que o trai. Ele sabia disso, que Judas o trairia. E quando Judas vai lá entregá-lo, ele diz: "A que vens, meu amigo?" Ele chama o traidor de amigo. Pedro nega, e ainda assim, eles ceiam juntos. Isso é equilíbrio, é conhecimento de si mesmo. E ele sabia, diferente de nós, que ainda temos dificuldade de compreender, que lá na frente, que Pedro daria a vida por ele. Embora naquele momento Pedro tenha negado, depois Pedro dá a vida por ele. Se transforma. De igual forma, Judas que se arrepende. E ora, nossa ignorância é tanta que nós não conseguimos compreender a dificuldade do outro. E aí, nós perdemos o nosso equilíbrio. E quando nós perdemos o nosso equilíbrio, o domínio de nós mesmos, muitas vezes, nós perdemos aqui a oportunidade de voltarmos ao plano espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Então, Emmanuel nos convida, a exemplo de Jesus, nos esforçarmos, tendo Ele como nosso guia e modelo, e fazermos semelhante ao que Ele fez. O Cristo, certa feita, disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nós conhecemos a verdade?
Será que nós já estamos de posse do Evangelho de Jesus, essa boa nova que nos trouxe? Será que temos conseguido estudar o Evangelho? E temos conseguido praticá-lo? E a verdade, ela precisa ser conhecida e praticada. Preciso que conheçamos o Evangelho. E pratiquemos o que está nele. E aí, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, na questão 919, lá, o Kardec vai perguntar à espiritualidade o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Nós vamos repetir a pergunta que Emmanuel fez à espiritualidade, que se encontra no Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a espiritualidade responde: já vos disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Porque uma vez que nós nos conhecemos, nós conseguimos nos equilibrar. Porque uma vez que eu sou conhecedor, que eu sou uma pessoa pecadora, que eu sou uma pessoa passiva de erro, que eu não sou perfeito, eu consigo ver o meu semelhante de igual forma e vou respeitar as dificuldades dele. Mas se eu me coloco numa situação muito elevada, de qual eu ainda me cabe, eu vou ter dificuldade de ver o outro. Aí na questão 919, a espiritualidade pergunta, o Kardec pergunta: sabemos disso, da importância de nos conhecermos a nós mesmos, mas como fazer isso? Então, Santo Agostinho responde: fazei como eu fazia quando estava aí na terra. Toda noite, eu interrogava a consciência, perguntava a mim mesmo como foi o meu dia, se eu havia pecado contra Deus, se eu havia feito algo errado contra o meu semelhante, e por fim, se eu havia feito algo contra mim mesmo. E aí, certamente, nós vamos nos melhorando dia a dia. Porque é possível que muitos de nós aqui, ao fim de um dia, nós chegamos em casa cansados, às vezes antes de terminar a nossa prece, nós caímos e dormimos. E aí é importante esse momento de reflexão, esse momento de meditação. O que é que eu fiz no meu dia? Eu feri alguém? Algo contra Deus, algo contra o meu próximo, algo contra mim mesmo? Se minha consciência acusar de que eu fiz algo contra o meu semelhante, contra Deus, contra mim, alguma coisa está errada. Então eu preciso de corrigir. E nesse processo diário, eu vou me conhecendo. E na medida que eu me conheço, eu me melhoro nessa e nas próximas existências. E aí, nós vamos tendo o domínio de nós mesmos. É importante nós refletirmos nisso. Como é que nós estamos nesse processo nosso aqui, nessa correria? Como é que nós temos conduzido a nossa vida? Jesus nos mostra um equilíbrio. E nós? Estamos equilibrados? Conseguimos? Diante daquele irmão que nos puxa o tapete? Diante daquele que nos pisa o pé? Conseguimos manter a calma?
sem revolta, sem raiva. Que possamos todos nós refletirmos nisso. E aí, nós precisamos de lembrar das nossas provas. Porque uma vez que nós nos conhecermos, que conseguirmos ter esse domínio, nós vamos dominar melhor as nossas provas. E quais são as nossas provas? Será que todos nós temos provas aqui? Aí nós pegamos lá no livro Vocábulo Espírita, na verdade, o Vocábulo Espírita está na primeira tradução do livro dos Médiuns, a partir da primeira tradução, né, da primeira edição Estiraro. Ele fala para nós em relação às provas. E as provas são vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se purificam segundo a maneira pela qual a suportam. Veja bem o que nos é trazido. As provas são vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se purificam, segundo a maneira pela qual a suportam. Como é que nós estamos suportando as nossas provas? As nossas dificuldades do dia a dia, que todos nós passamos por elas. Conforme a doutrina espírita, o espírito, desprendido do corpo, reconhecendo sua imperfeição, escolhe ele próprio, por ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais adequado ao seu adiantamento e que sofrerá em uma nova existência. As provas, então, meus irmãos, são vicissitudes. São escolhas que nós fazemos quando nós nos encontramos no plano espiritual. Então, antes de nós reclamarmos aqui, de questionarmos, de apredejarmos o próximo, dizendo, eu não pedi para vir assim, eu não pedi para vir nessa situação. Pediu sim. Todos nós. Todos nós pedimos para estarmos aqui, ora numa situação estável financeiramente, bem, ora numa situação mais difícil. Às vezes, vemos em situação de enfermidade, de dor, de perda de entes queridos, assim, quase que seguidamente. Enfim, todos nós passamos por dificuldades que nós escolhemos. Tá? Se nós pegarmos as obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, praticamente todas elas falam sobre isso, dessa escolha nossa, porque nós estamos passando pelas situações aqui. E dentre essas obras, nós podemos lembrar Missionários da Luz, onde conta a história de Segismundo. E lá, no capítulo 12, intitulado Preparação de Experiências, nos mostra um momento em que André Luiz vai num setor onde estava lá fazendo essa preparação de experiência, e ele encontra com a moça que procura lá o benfeitor para falar que o planejamento do que ela viveria aqui no plano terreno estava pronto, o roteiro que ela havia escolhido. Só que aqui fazia uma alteração, que ela não queria vir tão bela como estava previsto ali, ela queria fazer uma alteração. Porque no passado, ela havia caído pela beleza física, e ela sabia que se viesse novamente bela, correria o risco de se perder novamente. Ou seja, no plano espiritual, nós temos conhecimento, nós sabemos o que pode acontecer aqui. Porque nós todos aqui encarnados sabemos o tanto que é difícil, tanto que é tentado uma pessoa bonita, vamos dizer assim, aparentemente. Tanto que é assediada. Tanto que às vezes essa pessoa se torna exibida, entre outras coisas. Sabemos que não são todas, mas o tanto que é difícil. E ela, sabendo disso, ela pede. Um outro coração, também tendo ali o seu planejamento pronto, de igual forma, ele procura
uma correção, dizendo que queria uma deficiência na perna, que ele não podia vir perfeito da forma que estava vindo, porque corria o risco de novamente cair. Então eles fazem a alteração, ele renasceria aqui deficiente, com um problema na perna. Aí, muitos de nós fazemos isso. E quando chegamos aqui, nós reclamamos, porque o nosso cabelo não é muito bom, porque eu sou gordinho, porque eu sou magrinho, porque eu sou pobre, porque eu sou rico. Somos nós que pedimos, somos nós que escolhemos essas provas, todas elas. Lógico que o que se dá nesse transcurso é de responsabilidade nossa. Nós planejamos uma viagem, vamos sair daqui, exemplo, São Paulo. Combinamos hora de saída, hora de retorno, de que nós vamos, ajeitamos nossas malas. Mas o que acontecerá nesse trajeto daqui até lá, são questões que nós vamos aí enfrentando. As coisas maiores, nós planejamos. As menores, os percursos, vão aparecendo para nós administrarmos. Se nós buscarmos novamente Emmanuel, ele vai nos falar ainda, lá no livro Leis de Amor, na lição 6, ele fala consequências do passado, na lição intitulada Consequências do Passado. E lá tem uma frase que fala o seguinte, na verdade é uma pergunta que é feita e ele responde. E lá está assim, número 19. Qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida? Qual que é a nossa atitude? Já que nós viemos aqui, nos encontramos com situações que às vezes nós não queremos, qual que deve ser essa atitude nossa aqui? E Emmanuel responde, diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam. Emmanuel. Olha que interessante, né? Diante das nossas dificuldades, aqui, Emmanuel fala que nós devemos aprender a refletir para auxiliar. Por quê? Porque o outro não tem culpa das nossas dificuldades. O outro não tem culpa se eu estou passando por essa ou por aquela prova. Quase sempre nós vamos lá e apedrejamos o outro. Descarregamos a nossa ira em cima do outro, nos esquecendo que o outro não tem nada a ver com o que é meu. E isso nos demonstra falta de conhecimento, falta de equilíbrio. Então, diante a essa situação, Emmanuel nos fala, mantenha o equilíbrio, reflita, auxilie aquele que vem de encontro, esclareça, porque isso é bom para nós. Demonstra conhecimento, equilíbrio. Imaginemos Chico Xavier, que esteve aqui até pouco tempo junto a nós, se nas dificuldades que passava, as vistas, às vezes a fome, a dificuldade com a madrasta, se ele se revoltasse com isso e começasse a tratar as pessoas de forma negativa, ele teria perdido a oportunidade de fazer todo o bem que ele fez. Ninguém de nós, das pessoas que conviveu com Chico, tinha responsabilidade dos problemas que ele tinha. O problema é dele. Ele precisava de passar por aquilo, assim como nós temos o nosso. Agora, equilíbrio. Reflitamos para não magoar o outro, porque senão nós nos comprometemos ainda mais. E assim, nós vamos caminhando. Sempre no equilíbrio, as nossas dificuldades, para auxiliar o outro. Pois que dando, recebemos. E ainda nós buscamos
uma ajuda para entendermos um pouco mais esse processo. O Emmanuel que sempre nos fala ao coração, que sempre nos traz mensagens de consolo, soluções de alguma sorte para as nossas dores. Ele nos fala no livro O Consolador, na questão 245, o seguinte: se é justo, na verdade é uma pergunta com respostas também esse livro. Tá? Esse aqui foi na época que o grupo lá se reunia, o Chico, entre outros corações ali, se reuniam, então fizeram várias perguntas para o Emmanuel, e Emmanuel foi nesse processo respondendo. Tá? Então a pergunta 245 é assim: se é justo esperarmos no decurso de nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Se nós passamos por dificuldade, nós temos que fazer prece? Eu sei que vou passar por aquilo, ainda assim. E olha o que o Emmanuel responde. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza e sentimento. Todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, desemprego, perda de ente querido, fim de um relacionamento, entre outras tantas coisas. Precisamos enfrentar isso com nobreza de sentimento. É o que o Emmanuel está falando conosco. Aí mais à frente ele vai falar que não quer dizer que nós vamos fazer prece, que isso vai se resolver, não. Eu oro, faço prece e a coisa não resolve. Não da forma que nós queremos que se resolva. Porque o que ele fala é: a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. Mas deve ser cultivada no íntimo. A prece ela tem que ser cultivada no íntimo. Como a luz que acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração, como o alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil. Porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Quando nós oramos, nós vigiamos. E quando nós vigiamos, nós oramos. E nesse processo, nós nos colocamos em sintonia com o mais alto e conseguimos encontrar forças para resistir a esse mal, para resistir a essas dificuldades que, no fundo, são bênçãos, como Emmanuel fala, para nós darmos saltos. Então, a prece, a vigilância sincera, nos dá força para passar pelas dificuldades. Não é que a prece vai resolver o meu problema, eu estou desempregado, vou fazer uma prece e amanhã eu vou estar trabalhando. Não. Mas a prece me dá equilíbrio. Aí nesse equilíbrio eu consigo abrir o meu coração para que a espiritualidade me intua uma forma de caminhar num local onde as portas vão me abrir para um trabalho. Não existe uma receita de bolo. E muitas vezes nós queremos a coisa no estalo de dedo. Quantos de nós que viemos aqui à casa ou que já viemos em outros momentos, pegar uma orientação, mentalizamos a nossa dificuldade e a espiritualidade, ao final ali da orientação, nos pede para ler uma obra. E às vezes ficamos revoltados, né? Eu estou precisando de uma orientação aqui, eles me mandam ler um livro. É porque na nossa ignorância ainda nós não conseguimos entender que naquela leitura que nós vamos estar fazendo, tem a resposta que nós precisamos. Precisa do nosso esforço. É preciso que tenhamos esperança.
como o nosso irmão que nos antecedeu falou. Mas é preciso que nessa esperança, não seja a esperança que caia do céu, mas a esperança de esperançar, de correr atrás, de buscar ânimo, coragem, vontade, fazendo a minha parte. Não é a esperança de esperar, mas de buscar, de esperançar. E a prece nos fortalece. E Emmanuel ainda no livro Provação, na lição 14, ele nos fala ainda da provação. Ele fala que a única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade. A única saída para superar qualquer provação, qualquer dificuldade, será enfrentá-la com humildade e coragem, procurando esquecer o mal e seguir o bem, trabalhar e servir, com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará novo dia. Interessante Emmanuel falar isso, porque quase sempre, meus irmãos, a nossa vontade, às vezes, naquele momento assim de prova, de dor, de dificuldade, de desespero, é sair correndo. E não resolve, nós só acumulamos os nossos problemas. E Emmanuel vem nos dizer, enfrenta, não corre não. Está precisando de passar por isso agora, passa. Passa que amanhã será um outro dia. Não adianta correr das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Se precisamos de passar por isso, vamos enfrentar com humildade, com resignação, com aceitação. Temos às vezes a maneira de pensar que a nossa dor é menor que a dor do outro. Mas não é. A dor do outro é tão grande como a nossa. Porque o que para mim pode parecer não ser dor, para o outro é. E todos nós passamos por essas situações difíceis. Existe duas provas, a qual gostaríamos de frisar mais, que todos nós, de alguma sorte, fazemos parte delas. É a prova da riqueza e da miséria, da pobreza. A espiritualidade nos fala que, principalmente essa prova da riqueza, é onde muitos caem. Por isso o mestre nos afirma, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que nós percebemos que no campo da pobreza também é muito difícil. Uma pessoa que vem numa situação muito miserável, ela também tende a cair. E aí, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 814, pergunta à espiritualidade em relação a isso. Ele faz a seguinte pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Por que Deus concede tanto dinheiro a um e uma situação tão miserável ao outro? E olha, observem o que a espiritualidade responde. Para experimentá-los de modos diferentes. Para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com fraqueza. Os espíritos estão falando, como nós falamos anteriormente, que somos nós mesmos que escolhemos. E se nós escolhemos vir pobre, ou se nós escolhemos vir rico, por que a gente cai tanto? Porque quando aqui na matéria, essa escolha é feita no plano espiritual, quando nós conseguimos contemplar a coisa do alto. Mas quando chega aqui, aí nós, pelo viário do esquecimento, nós nos entregamos aqui à matéria e às vezes nos perdemos no caminho. E na questão 815 da sequência, Kardec pergunta assim: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? E a espiritualidade responde:
Sono, tanto a uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Ou seja, aquele que vem pobre, vem na miséria, ele queixa contra a providência, ele reclama: que vida ordinária a minha. Que Deus não existe, se ele existisse, ele não me colocava nessa situação pobre e o outro tão rico. E aquele que vem rico, ele simplesmente, às vezes, incita todos os excessos. Ele acha que pode tudo, se transforma num Deus, ou acha que se pode fazer tudo. Aí existe a queda. No livro Reportagem de Além Túmulo, na lição 27, conta-nos a história de dois companheiros, Leonel e Benjamim, amigos íntimos, que no plano espiritual viu a necessidade de reencarnarem para conseguirem caminhar, dar um passo na evolução. E os dois ali conversam, se decidem e vão procurar juntos o benfeitor que tinha autorização para permiti-los encarnar aqui na Terra. E o benfeitor, super satisfeito: que bom que vocês escolheram, está tudo prontinho, o que vocês vão querer? O Leonel fala assim: eu quero ir rico, senhor de posses, administrar bens, é isso que eu quero. Benjamim, ao contrário, diz que queria vir pobre, na pobreza, sem nada, dependente do auxílio alheio. E o benfeitor vem falar com eles: olha, ambas as provas que vocês estão escolhendo é super difíceis. Dependerá tão somente de vocês dois vencê-las. Mas por designação do mais alto, vocês dois caminharão juntos, um ao lado do outro. Isso não poderá ser diferente. E assim, com o passar do tempo, encarna Leonil, em uma fazenda, filho ali do dono, situação financeira boa. E na sequência, nasce Benjamim, filho da serva daquela fazenda, numa situação paupérrima. Ambos, unidos pelos corações, conseguem ter uma amizade sincera. Até que a idade começa a surgir, que aquele que veio a ter os benefícios começa a viajar, estudar, e a amizade começa a ficar distanciada. Chega o momento em que aquele filho do fazendeiro coloca o anel de formatura no dedo, e aí por fim a amizade acaba. Pois que aquele pensa que é dono de tudo, e o que é mais pobre não aceita nada, e reclama de tudo, e não aceita a pobreza. O que é rico maltrata. Aquele que estava na pobreza por diversas vezes tentou afastar daquela fazenda em busca de outros recursos, outros trabalhos, mas como havia de ser, ele sempre retornava, porque ele tinha um compromisso junto com aquele companheiro que estava ali. Ele sempre ia e voltava. E assim eles viveram toda a existência aqui, um com raiva do outro, não aceitando as dificuldades do outro. Desencarnam e, ao chegar no plano espiritual, perdidos durante muito tempo, chega um momento que eles se reencontram, ligados ali ainda por esse coração, e se arrependem de tudo o que houvera feito de mal aqui. E com o passar do tempo, eles encontram novamente aquele benfeitor, e lá o benfeitor fala com eles: não adiantou todo o auxílio que nós prestamos a vocês. Você, Leonil, com toda a sua riqueza, conheceu o catolicismo, e lá você se encantou, mas tudo o que você queria era a vida fácil, o dinheiro de forma abundante, pisando
naqueles que estavam ao seu redor. E você, Benjamim, a única coisa que você fez foi reclamar. Você nunca fez nada de produtivo. Não vou dizer que vocês retornaram piores do que aqui, quando aqui saíram. Porque isso não existe na lei. Mas vocês estacionaram na lama. E agora precisaram de voltar, quando possível, para poder se lavarem no sofrimento, na dor. Ou seja, tanto o dinheiro, como a pobreza, como a falta dele, de alguma sorte, meus irmãos, nós poderíamos entender que é nulo. Porque existem pessoas com muito dinheiro e que fazem o bem, que conseguem dar saltos. Existem pessoas na pobreza que, de igual forma, ao observarmos, estaria com um sorriso na face, na alegria, na simplicidade. Mas é o que nós fazemos com esses recursos é que faz toda a diferença. Nós vemos Chico Xavier na pobreza. Olha que coração, que nunca reclamou de nada. Olha o salto que ele deu com a pobreza que ele vestia. Se nós pegarmos a obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, quando fala da Condessa de Paula, nós observaremos lá aquele coração que, com tudo que tinha, era uma condessa, todo o poder nas mãos. Ela deu um salto. Por quê? Porque não era aprendida a matéria. Se ela tinha 100%, ela pegava 50% para o uso dela, e os outros 50% ela distribuía aos pobres, com amor. Era rica, mas ela vestia o que estava nu, ela dava de comer ao que estava faminto. Então são dois exemplos para mostrar que é o que nós fazemos com isso. Aí entra o equilíbrio. E diante dessas nossas provas, seja elas quais forem, o que é que nós estamos fazendo com isso que nos é confiado? Estamos tendo domínio? Lembrando que, logo mais, nós seremos chamados de retorno à pátria espiritual. E quando a nossa consciência nos cobrar, o que eu fiz da minha vida? Vivi 50, 100 anos, e aí? Posso descansar em paz, como Santo Agostinho nos fala na questão 919? E se fôssemos hoje convidados a voltar ao plano espiritual? Será que nós estamos prontos? Nós temos auxiliado suficientemente para encontrarmos no outro lado da vida auxílio? Reflitamos nisso. Em Eclesiásticos, no capítulo 6, nos é dito o seguinte: a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Kardec via a espiritualidade, no capítulo 5, no item 20, nós vamos encontrar o seguinte: perfeito, a felicidade não é desse mundo. Nem a riqueza, nem o poder, nem mais, nem menos reunidas essas três condições tão desejadas. Vamos repetir. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais para a felicidade. A felicidade não é desse mundo. Nem a riqueza, nem o poder e nem a nossa juventude. Sabe por quê? Porque nós vamos encontrar muitos de nós saudáveis, na nossa juventude, com toda a força, com todo o dinamismo. Esse mesmo coração, com tudo isso, ele tem dinheiro, ele tem poder, e muitas vezes ele é infeliz. Porque não conhece a si mesmo. Porque uma vez conhecendo a si mesmo, ele esse equilíbrio, ele seria feliz. Só que muitos de nós, nessa situação de juventude,
com dinheiro, com poder, nós às vezes fraquejamos. E ainda vale lembrar, quando é trazido para nós que a felicidade não é desse mundo, vale lembrar que o próprio Cristo nos fala: o meu reino não é deste mundo. Porque aqui, tudo permanece nesse plano. A vida verdadeira é do outro lado, ou aqui, do ladinho. Porque junto com nós, nesse mesmo ambiente aqui que nós estamos, está aqui, do nosso lado, o plano espiritual. É lado a lado. E aí, esperamos às vezes aqui, essa felicidade que ainda não plantamos. E muitas vezes, por falta desse equilíbrio, desse conhecimento, nós revoltamos. E ora perguntamos: por que eu sou tão infeliz? Eu que tenho saúde, tenho dinheiro, tenho poder e sou infeliz? Quantos corações são levados ao extermínio, se exterminam? E assim, nós ficamos refletindo: como que eu estou enfrentando as minhas provas? Tenho agradecido a Deus as dificuldades? Ou tenho me revoltado contra elas? Eu consigo me comportar quando eu perco meu emprego? Certamente muitos de nós aqui já passamos por isso. O desencarne de um ente querido. Como eu tenho sobrevivido diante da condição financeira que me foi confiado? Como eu tenho enfrentado a minha dificuldade na falta de recursos materiais? Reflitamos, meus irmãos, porque isso tem que ser de cada um de nós. Porque a evolução é individual. As reflexões precisam ser feitas dia após dia. E aí, nós vamos encontrar Kardec nos falando. Aí serve para todos nós aqui que estamos numa casa espírita. Quando ele fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más tendências. Nós aqui hoje numa casa espírita, qual esforço nós estamos empregando para domar essas más tendências que nós trazemos lá de trás? Como temos enfrentado essas dificuldades? Os dois corações, na lição que nós trazemos, caíram, porque não souberam enfrentar. Não tiveram equilíbrio. Mas e nós? Porque o Evangelho é para nós, é para as nossas reflexões. A história qual foi contada aqui é para calar em nosso íntimo. Como está comigo? Como está no meu mundo íntimo? Temos nos esforçado para vencer essas más tendências no campo sexual, no campo da saúde, da doença, da riqueza, da pobreza? Temos sabido ter equilíbrio e enfrentar isso? Tem sido o nosso sim, sim, não, não, que o Cristo já nos recomendava? Temos conseguido, não vou fazer mais isso, e realmente não fazer, diante aos vícios? Quantas coisas que nas nossas reflexões nós falamos: eu não vou fazer mais isso, isso não me pertence mais, e amanhã nós estamos fazendo? Porque Paulo já nos dizia: o bem que quero eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu ainda faço. Como tem sido conosco? É um convite para todos nós conhecermos a nós mesmos, orar, falar com Deus e meditar no silêncio, ouvir Deus. Não é muito a nossa prática, né? A escutatória. Quase sempre nós procuramos o curso
da oratória, a necessidade nossa de falar. Muito fácil, às vezes, fazermos prece, porque gostamos de falar, somos falantes. Mas o silêncio, na meditação, para ouvirmos a voz do mais alto, nós ainda, infelizmente, encontramos dificuldades. Nós que possamos sair daqui hoje, sabendo que é super importante a meditação. Que seja de 1 minuto, 5 minutos, para ouvirmos o mais alto, para nos tocar o coração. O que é que eu preciso? E para nós encerrarmos, nosso tempo já se estendeu, nós gostaríamos de estar trazendo mais uma mensagem aqui de André Luiz, que está no lição 4, Conversa de Amigo. Fala o seguinte: embora vivendo entre espinhos e entraves, não desanimes. Só para nos encorajar, tá? Embora vivendo entre espinhos e entraves, não desanimes. Ama, trabalha, serve e segue adiante, na certeza de que Deus nunca nos abandona e de que amanhã surgirá outro dia. É consolador. Amanhã será outro dia, então vamos trabalhar, vamos orar, vamos confiar. Amanhã será outro dia. E agora, realmente, para encerrarmos, nós traremos uma lição intitulada Humanidade. Vejo os homens ante minha época definhando-se, e eu, fortalecidos, os observo. Um dia eles, fortalecidos, viam-me como criança frágil. A criança tornou-se adulto, e o adulto voltou a ser criança. Definha-se o corpo físico, curva-se a estrutura tão preservada e cobiçada. O porquê do nascer e envelhecer, do ganhar e do perder, aqui neste mundo, poucos hão de compreender. Vejo agora os homens ante minha época definhando-se, e eu, fortalecido, os observo. No silêncio, me pergunto, o que fizeram eles de suas vidas? E reflito, o que faço eu da minha? Nós agradecemos o carinho, as boas vibrações, desejamos muita luz, muita paz, um forte abraço e um grande beijo no coração de cada um, e até uma próxima oportunidade.